Olá, seja bem-vindo ao Andi TV. Numa entrevista exclusiva à Andi TV, o primeiro-ministro Patrício Trovoada responde ao jornalista Oscar Medeiros questões como o seu relacionamento com o presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Caso Evaristo Carvalho seja presidente da República, o país conhecerá a ditadura, entre outras. Caros telespectadores, São Tomé e Príncipe está a pouco mais de um mês das próximas eleições presidenciais, marcadas para o próximo dia 17 de julho. O Supremo Tribunal de Justiça já divulgou a lista dos candidatos a estas eleições e as suas posições nos boletins de voto. Curiosamente, os três candidatos dados como favoritos nessas eleições ocupam os três primeiros lugares no boletim de voto. Comigo aqui nesta entrevista tenho o Dr. Patrício Trovoada, que é o presidente da Ação Democrática Independente e primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Sr. Primeiro-Ministro, nessa altura, período pré-eleitoral, levanta-se uma série de questões no país. Uma delas é justamente se o candidato do seu partido, a ADI, vencer as eleições, o Sr. Evaristo Carvalho, que há um risco de o país vir a viver uma ditadura, um regime totalitário, e fala-se mesmo em regime de partido único. Como é que reage a essas afirmações que temos ouvido nos últimos tempos? Eu quero dizer que, e eu já disse várias vezes, na política convém ser sério, porque, sobretudo no nosso país, nós nos dirigimos a um eleitorado que é altamente politizado também. Pensar que os santomenses vão acreditar que, pelo facto de um candidato ser apoiado pelo partido no poder, iríamos para a ditadura e o partido único, eu acho que é uma estratégia errada. São Tomé e Príncipe, de facto, conheceu um partido único. Durante 15 anos, esse partido chama-se ainda o MLSTP. De facto, São Tomé e Príncipe conheceu ditadura e um ditador durante 15 anos, e ele chama-se Manuel Pinto da Costa. E eu acredito que quer Manuel Pinto da Costa, quer o MLSTP, quer todos os cidadãos santomenses, quer a comunidade internacional, tomou boa nota que, a partir de 1991, o nosso país tornou-se uma democracia, com um parlamento composto por vários partidos, e, por acaso, a comunidade internacional tem reconhecido São Tomé e Príncipe como um Estado livre, democrático, com um índice de liberdade, de respeito pela lei e de democracia muito acima de muitos países africanos. Daí que essas afirmações, essas propagandas políticas, no meu entender, são ridículas. É preciso também perceber, e as pessoas, se pensam um bocadinho, irão ver que todas as instituições do Estado, aquelas que são as mais importantes, têm a participação de todos. O Parlamento, que é plural, o Conselho de Estado, que tem representantes da oposição, do poder, dos tribunais, da Assembleia Nacional e de outros órgãos, o Conselho Superior de Defesa Nacional, o Conselho Superior de Imprensa e a própria nomeação de alguns magistrados, no caso do Tribunal Constitucional, muitas vezes tem que obedecer a um consenso entre as forças do poder e da oposição. Daí que o nosso país é uma democracia plena, e aqueles que perdem as eleições não podem estar a dizer que o país torna-se, pelo facto de eles perder as eleições e não estarem no poder, uma ditadura e um regime partido único. É perfeitamente ridículo. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, esta preocupação vem da parte dos partidos da oposição. Da parte do poder também há uma preocupação. O seu governo tem manifestado uma certa preocupação também no que toca à estabilidade governativa, se o candidato do ADI não vencer essas eleições presidenciais.
Mas por que este receio, sabendo que o governo tem maioria absoluta no Parlamento? Eu vou corrigir um pouco as coisas. O governo, o ADI e muita gente, quer em São Tomé e Príncipe, quer fora de São Tomé e Príncipe, tem alguma preocupação se houver um Presidente da República claramente ao serviço das forças da oposição. E eu digo isso porque também aí temos exemplos, não é? Como eu disse que nós tínhamos exemplos no passado da ditadura e do Partido Único, que felizmente ficou para o passado, nós temos exemplos de quedas do governo orquestradas simplesmente para pôr no poder um partido que, na altura, ou um grupo de partidos, serviam melhor os interesses do Presidente da República. Foi o 14º governo, toda a gente sabe que o candidato hoje, Manuel Pinto da Costa, e que era candidato então em 2011, fez uma campanha falando da estabilidade e do desejo que ele tinha de trabalhar com o governo, o 14º governo que eu por acaso liderava. Um ano depois, ou menos que um ano depois, começaram uma série de crises e de situações que levaram à queda do nosso governo. Todas elas têm perfeitamente em mente as populações que manifestaram e a opinião pública e, enfim, vários setores que pediam ao Presidente para que houvesse eleições antecipadas. O Presidente da República preferiu nomear um governo da sua iniciativa, com um primeiro-ministro seu, e foi aquilo que foi, e 2 anos depois as legislativas vieram e trouxeram de novo o ADI ao poder. Mas era num quadro totalmente diferente, em que o ADI não tinha maioria absoluta. Sabe, o problema não é ter uma maioria absoluta. O problema não é o ADI e o governo ter uma atitude de confronto. É evidente que se a nossa perspectiva é uma perspectiva de confronto, eu posso dizer, sim senhor, temos uma maioria absoluta no Parlamento e estamos, diria, preparados para o confronto. A nossa atitude é diferente, é dizer que o país não precisa de confrontos, não precisa de conflitos. Nós queremos que haja todas as condições, de facto, de garantir uma estabilidade, e a estabilidade depende também de quem for Presidente da República. No caso de Manuel Pinto da Costa, já tivemos um exemplo que, de facto, com o Presidente Manuel Pinto da Costa, haverá certamente dificuldades em garantir a estabilidade comparado com o Ivaristo Carvalho. A Maria das Neves é um pouco a mesma coisa, ela é candidata de um partido da oposição, o MLSTP, e eu acredito que ela não terá como prioridade, de facto, ajudar o governo do ADI a fazer da melhor maneira o seu trabalho, porque isso significaria, de facto, o governo do ADI, em 2018, estar nas melhores condições para voltar a vencer as eleições e deixar ainda o MLSTP na oposição. Então, eu acho que é preciso sermos bastante realistas, temos a coragem de falar a verdade. Nós temos um candidato, Manuel Pinto da Costa, que está ao serviço não só da sua própria ambição e estratégia, mas que não está ao serviço, eu diria, da manutenção do ADI no poder e no governo. E nós temos a Maria das Neves, que também está ao serviço do maior partido da oposição, que, como é normal, tem vivido muito mal esse período da oposição, porque, no fundo, tem tido uma atitude que desmostra realmente isso, não se tem organizado, não tem feito propostas para o país, mas tem mostrado, de facto, uma maneira irrequieta de viver a oposição, e fará tudo com a Maria das Neves para que o desempenho do atual governo seja do pior possível, para eles poderem regressar quanto mais cedo ao poder, ou em 2018. Sr. Primeiro-Ministro, o atual Presidente da República, que é também candidato às próximas eleições presidenciais, tem acusado variadíssimas vezes, de falta de lealdade institucional. Eu sei que várias vezes também já colocaram a mesma questão que eu vou colocar aqui. O que é que estaria na base deste seu mau relacionamento com o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa? Sabe, estamos num período eleitoral e eu não deixo de ser Primeiro-Ministro e chefe do governo. E depois das eleições, qualquer que seja o resultado, continuarei a ser Primeiro-Ministro e chefe do governo. Quem tem que apresentar o balanço do seu mandato até 17 de julho, que pelo menos deveria apresentar o balanço do seu mandato, já que ele é candidato,
é o presidente Manuel Pinto da Costa. Acaba o mandato, tem que dizer aos santomenses aquilo que ele fez durante 5 anos, e se de facto ele acha que aquilo que ele não fez é devido ao comportamento, à atitude do ADI e do chefe do governo, ele terá que dizer muito abertamente para permitir-me, nesse caso, o direito de resposta. Eu não vou responder àquilo que são declarações, enfim, afirmações, intrigas, insinuações, provocações. Não vou fazer. Eu acho que eu sempre procurei realmente manter um certo espírito que tem a ver com a responsabilidade que eu tenho. O Presidente da República hoje, para além de ser Presidente da República, ele é candidato. Para além de ser Presidente da República, ele está no fim do seu mandato, sendo candidato. A sua reeleição não é automática, vai depender dos santomenses. Se ele quiser fazer o balanço, e se no quadro do seu balanço ele achar que eu contribuí para ele não desempenhar bem as suas funções, ele o dirá e eu terei a ocasião de me explicar também e de responder. Dizem que o senhor muitas vezes não dá explicações ao Presidente da República sobre o que faz no que toca aos assuntos do Estado. Não, isso é pura mentira. Nós temos encontros agendados, quinzenais, sabe? Mas esses encontros não eram semanais inicialmente? São quinzenais, foram desde o princípio dessa legislatura, como primeiro-ministro, são encontros quinzenais. Agora, nesse país toda a gente presta contas, toda a gente informa a uma ou outra estrutura em função da matéria, sabe? Nos encontros quinzenais eu falo com o Presidente da República. O Presidente da República tem toda a latitude de interrogar sobre todas as questões do Estado e não só, não é? Porque não somos robôs, somos pessoas, não é? E o Presidente da República pode perfeitamente questionar sobre todas as questões que ele entender. O governo faz prestação de contas na Assembleia, o Estado da Nação, é um debate que pode demorar 5 dias. Se a oposição tiver matéria para discutir 5 dias, discutimos 5 dias. Existem as comissões de inquéritos, existe o Tribunal de Contas, existe várias plateias que permite, de facto, a prestação de contas, a partilha de informações e manter quem deve ser mantido informado sobre o estado da nação. Aquilo que é preciso perceber, e isso eu digo isso de uma maneira muito clara, eu não trato os assuntos do Estado na rua, nem através de panfletos digitais. Há assuntos de Estado que têm que ser tratados no fórum próprio. E, aliás, mesmo no que diz respeito à prestação de contas, um país como o nosso, que está com um programa com o FMI, um país como o nosso, tão dependente da ajuda externa, eu até digo que eu presto conta também a entidades que não são nacionais, não é? Cada operação que nós fazemos, que tem a ver com a dívida, nós prestamos contas ao FMI. Contratos que nós assinamos, mandamos cópia ao FMI quando o FMI quer saber quais são as condições do contrato, etc. Mesmo se o contrato tem cláusulas de confidencialidade, nós comunicamos ao FMI. Por isso, a gestão desse país é uma gestão, felizmente, bastante transparente. Só para dizer que o índice Mo Ibrahim 2015 coloca São Tomé e Príncipe no topo da boa governação em África Central, não é? Nossa ambição é de estar no topo da governação em África, não é? Numa primeira fase. Por isso, nós estamos perfeitamente tranquilos quanto ao processo de gestão financeira, de garantia das liberdades e dos direitos e, a nível do relacionamento institucional, eu diria, quer formal, quer informal, o governo está sempre disponível e sempre esteve disponível para trocas de informações, quer com o Presidente da República ou quer com qualquer outro órgão. Fazer a política do Estado na rua, isso é que nunca. Neste período pré-eleitoral, há uma outra questão que se tem colocado muito fora e dentro do país. É o facto de, se o candidato Evaristo Carvalho vier a ser eleito Presidente da República, passo a expressão, dizem que poderá ser um pau-mandado do Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Sendo essas duas figuras
do mesmo partido político, como é que ficaria a questão de prestação de contas? Se Ivaris Carvalho for eleito Presidente da República. Mas eu pergunto, em Cabo Verde, durante 10 anos, tivemos um governo do MPD e um presidente do MPD na pessoa de Mascarenhas Monteiro. Mascarenhas Monteiro alguma vez foi pau-mandado do MPD. Nós tivemos 10 anos o presidente Pedro Pires do PAICV, com 10 anos Zé Maria Neves, primeiro-ministro. Alguma vez Pedro Pires foi pau-mandado de Zé Maria Neves? Mas por que é que as pessoas acham que com relação a Ivaris Carvalho pode haver esse risco? Sabe uma coisa? Eu creio que é lamentável dizer-se isso, mas os santomenses, o povo em geral, tem que se libertar de uma clique de indivíduos que passam a vida a fazer ajuste de contas pessoais. Provavelmente, isso vem pelo facto de, nos anos 90, há mais de 20 anos, o Ivaris Carvalho, na altura, membro do PCD, depois de uma crise entre o presidente Miguel Trovoada e o PCD foi demitido do governo, houve a convocação de eleições antecipadas e o Ivaris Carvalho foi primeiro-ministro de um governo de iniciativa presidencial. Eu acho que essas questões, esses rancores pessoais, é que alimentam todas essas campanhas contra Ivaris Carvalho. Ora, nós já vimos isso aqui várias vezes. Tivemos as campanhas de pai e filho, agora temos campanha de pau-mandado e assim sucessivamente. Eu não estou preocupado com isso. Eu simplesmente lamento o facto de pessoas que aparentam pessoas de alguma inteligência, de alguma urbanidade, de alguma educação. No fundo, são pessoas que, sobretudo, põem acima de tudo o ódio pessoal e eles não conseguem sair dessa postura. Eu creio que o povo santomense tem de dar resposta. Afinal de contas, o povo santomense é quem mais ordena e é um povo muito sensato nas eleições. A verdade é que hoje o ADI e a pessoa de Patrício Trovoada, nós estamos no poder com uma maioria absoluta. Depois de tudo aquilo que andaram a contar, como difamação, ataques pessoais, ataques de toda a ordem, manchar o nome de uma pessoa, da sua família, dos seus amigos, difamações das mais horríveis, que em qualquer país do mundo daria lugar a uma condenação em tribunal. Mas hoje eu sou primeiro-ministro pela vontade do povo. E essas pessoas habituadas a essa lama deviam tirar as lições disso. Ivaris Carvalho é um homem muito sério, que merece o respeito, um homem muito independente, um homem que fez uma brilhante carreira, quer como Presidente da Assembleia Nacional, quer como Primeiro-Ministro 2 vezes, quer como Ministro várias vezes, quer como Secretário-Geral da Presidência, quer como Magistrado. Ivaris Carvalho foi o mais novo dos representantes do MLSTP em Argel para a assinatura dos acordos de independência, quando a delegação era chefiada por Miguel Trovoada. Por isso, Ivaris Carvalho tem uma carreira, tem um nome, tem uma personalidade, tem uma verticalidade nas questões do Estado e que dizem respeito ao Estado santomense, e ele não merece esse tipo de crítica. Mas sabendo de quem vem também, nós não estamos preocupados. Como eu digo, as pessoas só dão aquilo que elas podem dar e infelizmente essas pessoas têm muito pouco para dar. A candidatura do Ivaris Carvalho foi uma imposição sua enquanto Presidente da ADI? Sabe, o Ivaris Carvalho, e quem vê Ivaris Carvalho na campanha ou na pré-campanha, percebe que Ivaris Carvalho decidiu ser candidato e quer ser Presidente da República de Santo Tomé e Príncipe, e se os santomenses quiserem, se o Deus quiser, ele será o nosso próximo Presidente. Porque Ivaris Carvalho, como político, como homem experiente que ele é, como homem avisado, ele percebe que o país está no bom caminho e que se não houver um Presidente da República maduro, experiente, ponderado, que procure de facto preservar aquilo que é o essencial para esse país, que é a estabilidade e o trabalho
em prol dos mais necessitados e em prol do desenvolvimento, o país irá perder mais uma oportunidade. Daí que é uma vontade própria do Ivares Carvalho e que é apoiada de facto pelo ADI, e não só. Eu diria que, para além de ser presidente do ADI, de todos os candidatos, temos uma lista, eu acho, de 7 candidatos. De todos os candidatos, eu como cidadão, como homem preocupado também pelo futuro do meu país, dos meus filhos, eu sei que Ivares Carvalho é o melhor dentre eles. E é por essa razão que eu irei votar e darei toda a minha energia para que Ivares Carvalho seja eleito próximo presidente de São Tomé e Príncipe. Sr. Primeiro-Ministro, depois de 18 meses de governação, sente o desgaste do seu governo ou acredita que o governo está a implementar o programa apresentado ao país? Se é o desgaste físico do Primeiro-Ministro e dos membros do governo e de todos aqueles funcionários da administração do Estado que estão de facto a trabalhar para São Tomé e Príncipe, nós estamos um bocadinho desgastados fisicamente, isso eu confesso, porque há muito pouca gente a trabalhar nesse país. Agora, convenhamos, em 18 meses, eu até pensei trazer uma cábula aí, mas vou tentar memorizar aquilo que nós fizemos em 18 meses. Mas toda a gente sabe o número de localidades em que nós metemos energia em 18 meses. Nós estamos a caminho de São João dos Angulares, que é uma capital distrital que até hoje, desde a independência, nunca teve a EMAI. E toda a gente sabe que antes do fim do ano, São João dos Angulares terá EMAI. Nós temos EMAI em Santa Catarina, daqui a mais alguns meses, mas já estamos em Diogo Vaz. Nós realmente, em termos de capacidade de energia, passamos de 16 mega a quase 26 mega. Toda a gente sabe, hoje, em Lobate, nas praias norte da capital, o que é água 24 horas sobre 24. Nós temos o sistema de água do Bolongo em marcha e dentro de mais um ano e meio, teremos água até Praia Melão e resolveremos todo esse corredor de Praia Melão, Ribamato, Obolongo, Cruzeiro, etc, etc, com os problemas de água. Nessa altura ainda há muita gente a queixar-se da falta de água. Mas sabe uma coisa, meu caro amigo, mas que os outros fizessem. Se cada governo em 18 meses fizesse aquilo que o governo do ADI está a fazer, o país não estaria onde estava. Eu quero relembrar às pessoas que nós não tínhamos oxigênio no país. Hoje temos 2 centrais de oxigênio. Em 2016, por falta de oxigênio, o governo gastou 800 milhões só na importação de oxigênio. Nós temos hoje uma central de oxigênio em São Tomé, uma central de oxigênio no Príncipe. Nós assinamos com o Fundo Coesiano 17 milhões de dólares para a construção e a reabilitação do hospital, o que vai permitir nós termos um serviço de hemodiálise, o que nós não temos. Os santomenses que sofrem de doenças renais ou morrem ou acabam por morrer em Lisboa sem poder regressar à sua terra natal. Por isso, é preciso nós sermos claros. O governo não está desgastado. O governo tem estado a trabalhar. Os santomenses hoje percebem perfeitamente o esforço do governo. Nós, em termos de estradas asfaltadas no nosso país, em 18 meses nós iniciamos, concluímos, estão em curso, cerca de 54 quilómetros de estrada asfaltada. Não é? Ora, percebemos que é um esforço, numa conjuntura extremamente difícil, é um esforço que estamos a fazer. E quando algumas pessoas dizem que não há dinheiro em São Tomé e Príncipe, que fechou-se o dinheiro, eu pergunto, 14 milhões de euros pusemos na energia. Esses 14 milhões de euros que fazem com a energia até chegar a milhares de santomenses hoje, não é? Vão se traduzir amanhã em mais consumo, em mais compras de eletrodomésticos, em mais pequenos negócios, em mais motivação e em mais produtividade. Daí que eu quero dizer o seguinte, o governo está a trabalhar, o governo gostaria que houvesse mais santomenses
mais funcionários, mais pessoas engajadas nesse trabalho que nós estamos a fazer, que é um trabalho para o bem dos santomenses. Menos pessoas a fazerem panfletos, a fazerem fotocópias nos serviços do Estado e a espalhar na rua, mais pessoas, menos pessoas com esse grau de irresponsabilidade, mas é o país que nós temos também. Daí que eu estou perfeitamente otimista, eu penso que as coisas só podem evoluir, porque é preciso construir a confiança. Os governantes em São Tomé e Príncipe até hoje realmente não souberam construir a confiança. E nós estamos a construir a confiança. Sabe, quando eu vou para uma localidade, e é normal, quando eu ponho água, o povo pede luz. Quando eu ponho luz, o povo pede estrada. E se amanhã eu puser estrada, o povo irá pedir casa. E se amanhã eu puser casa, irá pedir a lua. E é normal. E temos que dar a lua um dia. Agora, é assim que nós construímos a confiança. E é por isso que a oposição está desnorteada e desesperada. Sr. Primeiro-Ministro, tem curso uma série de reformas para transformar a economia do país, mas a verdade é que o país ainda não é autossuficiente. Continua a ser alimentado pela comunidade internacional, pelo apoio internacional. Até quando? Mas, sabe, acabar a dependência externa não é em 24 horas, não é um ano, não é em 10 anos. É um processo. Agora, desculpa-me insistir nisso, mas Cauê, no fim de 2016, terá energia. Cauê vai ser objeto, tal como Lemba, tal como a região autónoma do Príncipe, de uma série de incentivos fiscais, nomeadamente a nível do IRC, para levar as pessoas a irem investir nessas regiões de extrema pobreza. Cauê, Lemba, Príncipe e vamos ir até Cantagalo e Lobata, vão ser polos de atração em termos de investimento. Nós estamos a estruturar o país e trabalhar, como sabem, em dois pilares fundamentais, que é o aeroporto e o porto. Bom, mas o que estamos a fazer? Primeiro, o setor da energia. Segundo, agora, as reformas fiscais que nós vamos fazer para que o investimento possa ser mais, digamos, motivado de ir para essas regiões de extrema pobreza, mas em que há espaço e em que nós estamos a pôr a energia. Vai trazer crescimento. Agora, a dependência que nós temos do exterior vai demorar algum tempo, mas ainda bem que quem nos apoia tem confiança nesse governo. Há governos em África que perderam a confiança das instituições internacionais e, por conseguinte, perderam a ajuda. Ora, nós temos estado a ver essa ajuda, mesmo numa conjuntura internacional difícil, a nível dos parceiros multilaterais, a crescer. Eu falei do Coed Fund, 17 milhões. O BI e o Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimento e o Banco Mundial, vão pôr 25 milhões no setor da energia. Nós, ainda há dias, com um operador privado francês, assinamos 13 milhões de euros para Monte Café. Bom, se nós olharmos para isso tudo, nós percebemos, para além da ajuda orçamental que o Banco Mundial ainda reforçou há dias, para além dos relatórios do FMI e do apoio de 900 mil dólares que vamos receber ainda do FMI, as pessoas percebem perfeitamente que a comunidade internacional, que os doadores, o FMI, aqueles que estão a escrutinar a nossa gestão dos fundos públicos, tenham confiança naquilo que nós estamos a fazer. E isso é um sinal, desculpa, mas isso é um sinal que deve fazer entender os santomenses que estamos no bom caminho e que, se de facto o país continuar com esse nível de execução, embora a crise, e se o país tiver estabilidade, nós iremos paulatinamente sair dessa situação de dependência. E o Step-in 2015 em Londres foi exatamente isso. Pôr o país no mapa dos investidores privados internacionais, porque em África quase todo o investimento hoje é privado, não é público, e no nosso país todo o investimento é público, e nós estamos a inverter paulatinamente. É nessa lógica que se vai resolver os problemas do desemprego? Os jovens queixam muito de falta de trabalho no país. Sim, mas sabe, eu acredito muito nessa nossa juventude. Como eu digo, nós temos que virar a página. O senhor vai para o interior do país, o senhor vai para Lemba, o senhor vai para Santa Catarina, o senhor vai para Cauê, o senhor vai para São João dos Angulares, vai para Santa Cecília, Colônia, o senhor encontra jovens com 12º ano.
com atitude, com ideias, com uma atitude extremamente positiva. O senhor vai para a praça, vai encontrar motoqueiros com 12º ano. Vai encontrar motoqueiros que têm 3 profissões e que fazem da moto e do trabalho de taxi-moto um complemento para os seus rendimentos, porque têm responsabilidade. Bom, isso tudo é positivo. O que nós estamos a dizer hoje, é que a questão do desemprego passa pela formação profissional com vista a encontrar um emprego bem remunerado. Porque, no caso contrário, não é São Tomé e Príncipe, não é uma Etiópia em que vai-se mandar vir fábricas da China e dar um emprego não qualificado às pessoas com um salário que não ultrapassa $60. Não é o nosso modelo. O nosso modelo é, de facto, um país de prestação de serviço que precisa de uma mão de obra qualificada, não é? Uma mão de obra que tenha um nível, que permite também um nível de rendimento compatível. Ora, a vontade do governo, o objetivo do governo, a visão do governo é desenvolver, sobretudo, a formação profissional, para permitir aos jovens de beneficiar de uma economia em que eles possam se inserir com níveis de rendimento razoáveis. Isso irá acontecer. Agora, é preciso resolver o problema da infraestrutura para essa economia. Daí que nós temos, por um lado, avançar sobre a formação profissional e o governo tem estado a pedir aos parceiros para que se criem mais centros de formação profissional e, por outro lado, criar as infraestruturas que permitem uma economia de serviço de vir, de facto, encaixar nessas infraestruturas de qualidade. Daí que nós não temos problema, é preciso dialogar com os jovens, ir em várias direções, o empreendedorismo jovem, que é uma coisa, o microcrédito, que possa tocar os jovens e os não jovens e tocar também o meio rural. É preciso continuar com a formação, não é? Sobretudo a formação profissional. É preciso exigir mais das universidades, não é? Para permitir que aqueles que vão para um curso universitário estejam, de facto, a receber uma formação adequada e o país vai andar. Agora, aquilo que não foi feito em 40 anos não é feito em 2 anos. Mas eu estou convencido que nós entramos no bom caminho e se nós conseguirmos consolidar essa estabilidade, então estou convencido que o país irá mudar, quer de geração política, que também disso se trata, quer de maneira de fazer política, porque também disso se trata nessas eleições presidenciais e o país estará no bom caminho, tenho a certeza. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por esta entrevista. Caro telespectador, obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado.